Olá, muito bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. O Café com Pôr do Sol está de volta e hoje inovando, né? Que coisa boa recebendo mulheres maravilhosas aqui hoje. E a gente gostaria de dizer para você que prepare-se, você pode ser a próxima a ser convidada para esse podcast. E apresentar nossas convidadas, né, Claudinha? É isso aí, Nossa gente. parceiraça aqui. Vamos lá para o nosso podcast Café com Pôr do Sol, com convidadas mais do que especiais. Estamos recebendo nesse dia, onde todos vão acompanhar histórias Verdade. incríveis, histórias motivadoras, inspiradoras, e nós estamos aqui. Vou apresentar aqui a que está de frente para mim aqui, você vai apresentar essa pessoa aqui, tá bom? Nós estamos Vamos com lá. a Elaine, que já nos conhecemos há algum tempo, ela que é empresária no ramo de pneus, e ela vai falar já já sobre isso, vocês aguardem, porque é um ramo que as pessoas acham que é só para homens, né? E ela realmente já entrou inovando com tudo. Já já você fala sobre isso. E a Cláudia Nascimento, nossa querida, que é do ramo de créditos, ajuda a realizar sonhos. Essa mulher aí que está há tantos anos no mercado, né? E agora a gente vê esse movimento. Seja muito bem-vinda, viu, Cláudia? É um Obrigada. prazer ter você aqui conosco e nos inspirar. Essas histórias, tanto da Cláudia como da Elaine, como a sua, Cláudia, e E como como a a minha sua, né? também, né? Com Nossas certeza. É histórias, e a gente verdade. estava falando anteriormente aqui que cada uma conecta com um público diferente. E esse é o legal, né? Porque às vezes uma pessoa não se conecta com a Adriana, que é da área de comportamento, ou com a Cláudia, com a área pública, ou com a Elaine, que é da área de um movimento de mais masculino, né? Mas ela entrou nesse mercado e deu muito certo. Ou a Cláudia, da área de créditos. Então, assim, a gente imagina hoje que cada uma de nós vamos nos conectar com um público de mulheres. E que isso é muito bom, né, Cláudia? É verdade, nós precisamos entender que nós, mulheres, nós motivamos muitas outras pessoas. Quando a gente vai falar assim, já já a gente vai saber como você começou a empreender, Elaine, Cláudia, mas lá atrás, lá desde o início, as mulheres são empreendedoras. Quando a gente vai na palavra de Deus mesmo, na Bíblia, quando a gente vai para Provérbios 31, a gente vê uma mulher empreendedora que levantava cedo, que cuidava da sua casa, que negociava, né? Que tecia. Então, assim, a gente já vê que lá atrás tinha essa mulher que tinha todas as características e qualidades de uma mulher sábia que precisa edificar a E sua que casa e traz edificar a sociedade. e que trazia prosperidade para o lar. Para o lar, É exatamente. ela, É é a ela, pessoa responsável por trazer a exatamente. prosperidade para o lar. Que é nessa sabedoria. Elaine, como que você começou a empreender? Como é que foi aí a sua história? Tem uma história aí. Bom, eu nasci numa família de comerciante, né? O meu pai era Ótimo. comerciante e eu admirava muito ah, o seu trabalho. E eu comecei pegando algumas mangas dos pés da minha casa e eu ia no mercadinho. Eu vendia, eu trocava pelas coisas que eu queria. E teve um outro momento também, quando eu fui morar fora, eu pensava o que que eu poderia fazer, construir para que eu pudesse ter a minha renda e que eu pudesse ter o controle. E então eu pensei no pão de queijo. Mas não tinha os materiais, enfim, né? Isso há muitos anos atrás. Então, mas o pensamento estava ali, né? Do empreender. Eu queria trabalhar, eu queria crescer, eu queria ter meus sonhos realizados. Eu cheguei a trabalhar com famílias, cuidando de crianças e cuidando de idosos, então eu pude ver como que eram aquelas empresas, como que aquela família, o papel da esposa, o papel do marido. Então foi assim muito rico para Então, mim. então, assim, as pessoas que veem a Elaine hoje, conhecem a Elaine hoje à frente de uma grande empresa, nem imagina que mesmo tendo nascido aí num lar onde o seu pai já era comerciante, as coisas foram fáceis para você, né? Talvez É, alguém está achando, ah, não, é herdeira, já nasceu com tudo na mão. Não é assim não, né? não, É bom que as pessoas saibam, né? eu tive vários desafios, sim. O desafio do gênero, o desafio do segmento, porque sou pioneira no segmento de reformas de pneus de caminhão e de
agrícola. Já trabalhando a sustentabilidade, né, há muitos anos atrás. Então, olha a responsabilidade, um olhar de uma mulher dentro do segmento masculino, mas com acessibilidade para o futuro, né? Você já estava pensando como fazer isso com os pneus para que se tornasse mais sustentável, né, com o meio ambiente. Então, Sim. muito importante, né? E a Cláudia, né, Nascimento, conta para nós, como é que você começou? Quando você descobriu assim, eu sou uma Uma história muito empreendedora? interessante Ah, também. muito boa, muito boa. E na minha história, eu vim de uma família, assim, de muita escassez, assim, Sim. faltava tudo, né? E aí eu me descobri empreendedora quando meu pai viajou para o garimpo em busca de sustento para a família. E aí eu me vi obrigada a ajudar a minha mãe a, Nossa. a criar os outros filhos. Eu sou a terceira de 9, então nós éramos todos muito pequenos. Na época eu tinha entre 6 e 7 anos. Então meu irmão mais velho já trabalhava na roça, meu outro irmão acompanhava ele e eu fui vender cuscuz. Aquele cuscuz de arroz que hoje a gente vê por aí. Delicioso! Que a gente fica Hoje, procurando na hoje cidade, a né? gente vê muitas mulheres sustentando a família com esse cuscuz de Exatamente. arroz. E eu comecei, admiro isso, e eu comecei minha vida vendendo cuscuz. Eu acordava 4 da manhã, aí acordava 4 da manhã, eu acordava a mulher que ia fazer os Cuscuz cuscuz para para você vender. vender. Pra te O ver. negócio era vender. Não, é porque lá não tinha só eu que vendia, tinha Sim. outras pessoas também. que E se eu pegava não também. chegasse primeiro, eu não vendia, e eu precisava vender. Então eu me antecipava, acordava cedo, acordava, ajudava a fazer e ia vender. E eu comecei aí a ajudar mesmo. Meu pai, ele é muito empreendedor e eu aprendi muita coisa com ele. Que bom. Então, assim, tudo eu via oportunidade. E daí eu não vendia só o cuscuz, eu vendia o buriti, eu vendia goiaba, eu vendia as frutas da região. Cada época que tinha, ninguém queria se dar o trabalho de buscar. Eu ia Você e nasceu vendia. onde? Você é de onde? Eu sou de São João do Paraíso, São João do Paraíso. exatamente. E aí, assim, eu comecei. E lá eu vendia de tudo. Vendia bolo, cuscuz, pirulito na tábua. Você lembra? É do nosso Comprei tempo. muito, é do nosso Vendia tempo. muito pirulito na tábua. E foi aí que eu comecei. Olha só que interessante que a Cláudia falou aqui. De uma necessidade nasceu uma empreendedora. Quantas mulheres não surgiram no empreendedorismo por uma necessidade, né? Se Sim, a gente for exatamente. avaliar, muitas mulheres tiveram que ir para frente por conta de necessidade, né? Num meio como você, uma família grande, aonde você, como uma criança ainda, Era uma criança. era uma criança ainda, se teve a iniciativa de empreender. E sabe o que que é o legal? Que muitas pessoas vão achar que a dificuldade ela é para diminuir, paralisar, mas talvez é para descobrir um talento, Exatamente. né? Para suprimir você ao máximo, para tirar o melhor de você. Talvez se isso não tivesse acontecido na sua vida, será que você seria a mulher que você é hoje? E a gente identifica também, a gente até falou isso antes, que lá na infância a gente já identifica quem são os empreendedores, quem são Isso. os líderes, e a gente já deixa um alerta aqui para que as mães e os pais não abortem os sonhos dos filhos. sim. Às vezes isso aí não é para você, não pode fazer isso, a gente Não tem que pode, não incentivar, pode, não não é, pode. Cláudia? A gente tem que dizer, não, vai dar certo, não deu agora, mas vai dar certo. E uma coisa interessante também, a gente não pode podar. Se meus pais não tivessem acreditado e confiado, eu não estava aqui hoje, porque aos 10 anos eu saí de casa. Nossa, muito novo. Com 10 anos eu saí de Criança. casa, criança, para cuidar já de idosos. Com 11 eu já estava em outra cidade. A importância também de você mudar de ambiente. Cada ambiente que você muda, você conhece novas pessoas, você tem uma nova oportunidade, você abre a mente, você tem outra visão. E assim você vai Crescendo, né? crescendo. E aí, com 11 anos, eu já estava em outra cidade, para você ver. Com 11 anos, eu já tinha sentado em 3 mesas, eu já tinha 3 lugares, eu já tinha três histórias para contar, assim, de lugares diferentes. Então, com 11 anos, eu já estava em Porto Franco, trabalhando como doméstica, e com 13 anos, eu já estava em Imperatriz. Olha isso. 12, 13 anos, eu já estava em Imperatriz. Muito Então, isso no percurso muito pouco de A gente tempo. pensar nos dias de hoje, É. isso, meu Deus do céu, é assustador, né? É assustador. E assim, a confiança, né, que os pais depositam no filho. Eu não sei se é ingenuidade também, porque aquilo que você não conhece, você não teme. Então, também não sei a ingenuidade de viver num mundo assim
tinha acesso a tanta informação de como funcionava o mundo fora, mas graças a Deus me protegeu. É, Deu tudo certo. E ele traçou essa história para você. é verdade. Então, porque os planos de Deus, eles já existem, não é É verdade? verdade. Quando você fala assim, eu lembro que quando eu fui estudar fora, na Inglaterra, eu fui no avião britânico e estava tendo a Guerra do Kuwait, né? Eu lembro que eu entrei no avião e falei, Deus me guarda, me protege. É. Então, quando Deus tem um plano para você, você vai vivê-lo e Ele vai te guardar. O segredo é persistir, não desistir, né? Confiar nesse Confiar. processo. Mas aí, em que momento a gente está falando sobre esse empreendedorismo feminino, sobre essa força que a mulher tem, de resiliência, né? Porque contar uma história dessa, assim, hoje, a gente realmente, quem é que vai deixar um filho sair, né? O mundo mudou O mundo muito, mudou. você agarrou a oportunidade. E em que momento que vocês veem que houve esse boom realmente no empreendedorismo feminino, que as mulheres, assim, não, eu posso somar nessa renda familiar, eu vou. A gente falou que desde sempre, mas agora, recentemente, na pandemia, por exemplo, nós vimos que, acho que a gente até pegou dados aí, né, Sim. de mulheres, o quanto aumentou a questão do empreendedorismo feminino, Elaine. Olha, ela na pandemia, elas cresceram 41%. Nossa, muita coisa, né? 41%. Então, em meio ao caos, uma crise mundial, as mulheres conseguiram se levantar. Mulher é um negócio interessante. Ela está Tem que ser sempre, preparada. Força, tá sempre se reinventando. Eu acredito que ela tem muitas habilidades, né? Sim. Uma habilidade da comunicação, até porque ela é mãe, né? Sim. Então, ela tem essa capacidade de liderar, de ser resiliente, de ser visionária e de acreditar, de perseverar, porque ela persevera na educação de um filho. Muito. muito. Então, A mãe, ela é a maior apoiadora dos filhos. A gente fala, eu ouvi uma frase uma vez de um médico, eu achei muito forte. Trabalhava na Unimed. E aí, doutor Júlio, isso aqui a gente estava conversando, ele falou bem assim, Adriana, o filho é da mãe. uhum, O exatamente. filho é da mãe. Aí eu falei assim, fala machista, né? Aí eu falei, doutor Júlio, por quê? Ele falou assim, porque o pai, ele pode ir embora, mas a mãe jamais abandona o filho. É verdade. Então, o filho é da mãe. E um pai não cria seu filho sozinho. Ele sempre vai precisar Agora, desse auxílio. uma mulher cria os filhos sozinha. E quantas, né? Quantos a Quantas? gente vê E com isso de alguém surgiu que esse empreendedorismo, porque você Eu falou da acredito, necessidade. necessidade. A necessidade, o sonho, a vontade do realizar é que é a força motriz. Você quer dar tudo para os seus filhos, né? Tudo que eu digo, educação, saúde. Alimentação, né? Conforto. quantos pais foram para o garimpo e não voltaram, não Exatamente. é? A gente tem histórias assim assustadoras. Eu escutei uma história esses dias de ela é até líder hoje, né? E a irmã dela me contando, líder na igreja, que o pai veio com a família e parou na frente de uma casa para alugar essa casa. Disse, não, vamos alugar a casa, porque não tinha nada, né? Não tem nem... E aí deixou os filhos ali, acho que 4, 5 filhos, e disse que foi buscar o dinheiro para alugar a casa. E nunca mais voltou. Meu Deus. Que situação. E aí a dona da casa se, né, compadeceu e começou a ajeitar, arrumar eles. E elas começaram a vender cuscuz. Olha, Eu gostei da A história. história é forte, porque assim, hoje você vê a história dessa família que eu não conhecia, conhecia há pouco tempo e conheço elas há muito tempo. E eu falei, meu Deus, que fenomenal, né? Assim, saber que as pessoas superaram isso, esse abandono. E as mulheres da família foram para o mercadinho, foram vender fruta, foram vender cuscuz, e hoje tem Esse as mercadinho filhas, tem história. tem história. E tem as Ajudou filhas com a muita história gente, linda. muitas famílias. Eu cresci ali no mercadinho, né, na Rua Tamandaré, entre a Paraíba e Pernambuco. Então, assim, eu via muito aquele movimento. A gente, por exemplo, de manhã, as pessoas tinham condições de ir lá comprar uma verdura, uma fruta para comer, né, que estava ali próximo. Então, eu lembro que antigamente as coisas eram mais fáceis, mais acessíveis. E isso fazia muita diferença na vida das famílias, como a Cláudia falou. A necessidade fazia com que os filhos ajudassem, a mãe em casa. Sim. Antigamente, os filhos eram educados para quê?
a mulher fazer uma comida, limpar uma casa, lavar uma louça, os filhos tinha que botar força, arrumar, tal. Então, desde ali, a gente já via um movimento da mãe, como você diz. A Bíblia fala que a mulher é a harmonia do lar. O que que é a harmonia, gente? É o equilíbrio. A harmonia é o que ajeita, que direciona, é o que guia dentro do lar. Então, quando a gente fala de mulher, eu já vou reiterar aqui, eu não sou feminista, eu sou mulher, Muito né? bom. Esse movimento não combina Exatamente. comigo. Eu sou mulher, a Eu, eu, sensibilidade. eu, eu concordo também É, com Porque você. muitas vezes a gente vê muitas falas, porque a da mulher tem um direito. Não, eu não quero direitos, eu já tenho meu direito. Eu já tenho meu direito como mulher quando eu estudei, quando eu me formei, quando eu busquei uma carreira profissional, quando eu busquei me alinhar, colaborar, porque eu acho que aqui, nós, aqui mulheres, nós estamos aqui, não é por uma questão de onde nós estamos hoje, mas pelo que nós contribuímos nessa vida, né? A gente tem que deixar o nosso legado. Então, eu digo, quando a gente fala todo esse movimento aí que você fala, pego lá no mercadinho, muitas pessoas cresceram, muitas pessoas se desenvolveram ali, muitas famílias foram criadas ali. Você teve a oportunidade de estudar fora, mas você voltou e colocou em prática aqui dentro. Sim, sim. Então, isso é grandioso. É o que você contribui. Então, essa mulher harmoniosa não é só na casa dela, é onde ela está inserida. Né? E eu acho que isso, quando a gente fala de histórias, a gente tem que falar de conexões, a gente tem que falar de respeito, de valor. A mulher nunca pode esquecer disso, quando ela ouvir uma outra mulher, de valorizar essa mulher, Exatamente. sabe? Inclusive, Adriana, pelo que você está falando, eu acredito em nós como empreendedoras e que temos uma empresa, eu tenho uma visão que meus colaboradores, eles sejam cidadãos de Olha bem. só, Eu tenho essa visão ótimo. e eu dissemino isso, porque isso faz parte da cultura. Você tem uma cultura na empresa. Então, qual é a cultura que você quer implantar? Então, eu quero que eles sejam pais, que eles sejam homens dignos, que eles sejam profissionais dignos. Eu tenho isso como líder. É uma missão da empresa e você investe nisso, né? A gente já tive E- oportunidade de estar e Exatamente. saber disso, que tem aquele momento da É reflexão, cliente, cliente. é amiga, Exatamente. já nos deu uma palavra no momento. Então, quando eu busquei que você fosse dar uma palavra, foi justamente porque para você levar a graça, o conhecimento de Deus e também como cidadão, Sim. que eu acho que isso é muito Que essa importante. força, Elaine, as mulheres realmente que são mais sensíveis buscam muito, né? Quando busca a presença de Deus para dentro da sua casa, do seu lar, para poder É mais fazer forte. essa caminhada. Isso fortalece mais, né, Cláudia? Quando Deus está no centro de tudo. E a cultura é tudo, né? Verdade. Na empresa, na vida. Tudo passa pela cultura, pelos hábitos, pelo que você faz todo dia. E pelo conhecimento, né? Tem que Pelo buscar. Os conhecimento. valores, né? Os valores. E aí, Cláudia, eu quero te fazer uma pergunta. A gente já empreende muito tempo dentro de casa, né, Elaine, Cláudia? A gente já tem uma empresa para gerir, que é a nossa família, né? Então, nós, como mulheres, temos esse papel muito importante. Mas hoje a gente vê as mulheres atuantes, tem muitos grupos de mulheres reunidas, né, Cláudia, Elaine? Sim, E muitos. eu queria saber de você como que você vê esse movimento, porque hoje eu vejo muitos movimentos, mas eu sinto falta de uma coisa. Eu não sei se você tem essa visão, eu queria que você me falasse a sua visão sobre esses movimentos femininos. Eu sinto falta de práticas, de projetos para essas mulheres. A gente tem muita reunião, mas tem muito pouca ação. Como é que você vê isso hoje? Na verdade, sim, existem os projetos, existe cada um no seu espaço, mas se vê muito oba-oba, né? As mídias sociais, elas contribuem muito com isso. Todo mundo fala, mas na hora de fazer, cadê? E o que dá resultado não é conversar, não é fazer propaganda, não é mostrar, né? Isso que fala, o que dá resultado são ações, é o que Isso. você faz, né? O que você disse que vai fazer. E hoje a gente vê muito isso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e não vê os resultados, né? Falta realmente o compromisso daquilo que se fala com aquilo que se faz. O que se faz é o que gera resultado. É E hoje verdade. a gente vê muito isso. Embora as mulheres estejam
há anos-luz de algum tempos atrás, né? Porque a mulher tem crescido muito, o Sim. empreendedorismo tem crescido muito. Aqui em Imperatriz, então, e no Maranhão nem se fala, né? 41% É muito, das, um da- número da- bem das relevante. empresas são geridas por mulheres. E nós fazemos, e É, nós quatro, é verdade. nós É verdade. quatro fazemos parte Isso. desse número, né? E isso é muito relevante, isso impulsiona, e isso é notório. E onde a mulher chega, o negócio é diferente, o negócio Totalmente. acontece. Acontece. Só tem que A mulher tem muita sensibilidade para ver, a mulher é muito mais cuidadosa, é muito mais Sexto sensível, sentido, muito né? mais Aquele sensível. negócio assim, Na verdade, biblicamente, a mulher é que multiplica, Ah, não é. é verdade? E ela respeita o homem. Ela respeita, porque para ela ser próspera, para ela ser uma empreendedora que tenha bons resultados, ela tem que respeitar esses homens. O meu maior público é masculino, Sim. tanto com os clientes internos quanto os clientes fora. É, Então, você tem que respeitar. E como que você vê lá nesse movimento também? Agora passa a pergunta da Cláudia para você. Olha, eu acredito que tem muita, assim, está se alinhando, está se vendo, porque é novo, né? Não tem esse movimento. Por exemplo, nós fazemos parte de vários grupos, não é Sim, é verdade? verdade. Na associação comercial, no grupo das fazendeiras, e todos são voluntários, né? Todos nós ali somos voluntários. E nós temos todas as outras tarefas. E, e eu creio, assim, que está tendo uma mudança de mentalidade, que não é só o oba-oba, porque com o tempo diz a verdade, não é verdade? verdade. Então, o Tempo resultado, revela, né? o tempo revela. É verdade. Então, eu vejo isso, que as pessoas estão, não, nós temos que ter mais necessidade de projeto, de realização. Desses projetos, o que realmente vai trazer melhor resultado? Não adianta ter tantas ações também. Então, às vezes, Verdade. as pessoas querem Sufoca, até fazer sufoca. muito, mas elas não dão prioridade, porque realmente é prioridade. E você deve ver isso também, né? Sim. Com tantas demandas na Câmara, o que eu vou fazer? O que é principal, né? Quais são as necessidades mais urgentes? Para abranger E, Pra essas abranger. mulheres e os em projetos. grupos tem muito disso, né? Em vários, como ela falou, a gente está inserido em vários grupos. E os Verdade. grupos têm muito disso. Todo mundo quer estar no grupo, todo mundo quer fazer parte. Mas na hora de fazer, realmente, Botar a mão na massa. bota a mão na massa, todo mundo, são muito poucas as É, que realmente têm o isso. compromisso de fazer acontecer. verdade. A gente vê isso em todos os E grupos você- que a gente está. E olha, Cláudia, você vai criando essa cultura. Isso é fato. Por exemplo, uma vez eu fiquei observando na empresa mesmo. Nós temos lá 100%, né, de pessoas, mas nem todo mundo entrega 100%, porque o novo está verdade. chegando para aprender, o outro. Então, aqueles mais antigos, vamos dizer que está mais tempo, que tem mais experiência, vai colaborar mais. E não tem um sentimento, às vezes, de time, e que é uma outra coisa também que às vezes atrapalha na realização dos projetos. E, nossa, você falou uma coisa tão forte agora, Elaine. Tipo assim, o ego. Vamos falar da verdade. Ego. O ego, ele atrapalha. Ele atrapalha. Então, quando a gente faz parte de um grupo, tem muitas mulheres que, às vezes, por questão cultural, né? A Sim. gente não pode julgar, eu não julgo. Quando uma pessoa tem um Sim. comportamento, é uma reação. Toda ação é uma reação. Mas, tipo assim, quando você levanta uma outra mulher, você está mostrando que você é forte, que você é Sim. curada, que você é capaz. Sim. Quando você denigre uma mulher, você está mostrando que você está ferida, que você precisa de Tantas ajuda, críticas, né? né? Quando você critica uma outra mulher que você não conhece a história dela, você está mostrando que você precisa melhorar como mulher, você precisa ser mais superior, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Quando você não dá nada, quando você critica que você não oferece nada para uma mulher, é porque você não tem nada para oferecer. Então, hoje, uma das coisas que eu, como especialista comportamental, falo muito com as mulheres: para de criticar a mulher.
Se você não tem um elogio para dar para uma mulher, ó, Não fala. fica É, calada. é uma Né? alegria estar aqui com a Sim, Cláudia, né? calada. Eu gosto da Cláudia com a minha Cláudia. E eu também admiro muito a Cláudia, né? Sim. Porque a Duas Vi, Cláudias. a duas Vi Cláudias aqui. empreendendo e uma característica da Cláudia que eu acompanhei De qual das Cláudia? dessa Cláudia, Batista, da Cláudia Batista. Da Batista, Cláudia Batista. foi que na empresa dela, ela fazia na doce, Aqui doçura. na Que Doçura. Primeiro eu já gostava do nome, eu gostava da proposta dela, porque ela fazia já tudo diferente. Então ela foi inovadora, que esse é um traço da mulher também. Sim, Ela criatividade, inovar, né? ela inova. Sim. E ela inova em qualquer lugar que ela está, porque eu vejo que, por exemplo, dentro de casa, ela na alimentação ela inova. É ou não é? Demais, Reaproveita, faz pratos Economia. novos, não é? Economia. Então, eu achava isso muito interessante. E nós tivemos uma oportunidade de participar, eu fui chamada na FECOIMP até, para a gente fazer um podcast. Eu ir lá dar uma palavra. E a Cláudia estava no stand e a gente conversando. E eu falei, não, vamos lá comigo. Ela, "Não, mas eu não fui convidada." Eu digo, acabou de ser. Vamos. É isso Então, aí. o que Olha só que acontece? legal. Ela tem uma história fantástica, né? Sim. Que, assim, Que as conta pessoas muito. Precisam conhecer. precisam conhecer, ouvir, não é? Hum. Assim, ela é inspiração, porque ela foi Claro. inspiração para mim. Hoje, no negócio dela, é um negócio também masculino. Com Não é certeza. não é um segmento que tem muitas mulheres. Na verdade, nem tem mulheres nesse segmento. É, Se você observar, aqui em Imperatriz não tem. eu acho que você é a única, né? Olha só, parabéns É pela a- coragem. a coragem, Parabéns, determinação. está de parabéns. Como foi gratificante. E quando a gente falou, nós vamos de novo, olha aí, ó. Tá vendo? Olha Não, as palavras A se cumprindo. conexão é boa, né? E só para a gente finalizar essa parte assim dessa questão, a questão da competitividade, né? Acha que se você promover a outra, você vai ficar para Exato. trás. E as pessoas não entenderam que quanto mais você promove alguém, mais você cresce, mais você é visto. E você é única. Aquilo que você faz, né? É, Que você está fazendo para você mesmo. é verdade. Isso é que é a E realidade. volta, é O o bem. bumerangue mesmo. O bem. Volta. O bem faz para você, né? Tudo que a gente faz Primeiro. pro outro é como se você estivesse fazendo para você. É Ele verdade. retorna. Esses dias que eu faço a mídia das lojas ali na Getúlio Vargas, eu ia passando, tinha uma senhora que estava com uma lojinha pequena, né? E aí uma arara de calças de promoção, e aí eu olhei para ela com aquele batonzão vermelho e disse, mulher, bora anunciar aqui. Do nada no meu Instagram, ela, meu Deus, Cláudia Batista, tu vai fazer isso por mim? Eu digo, claro, minha irmã, dá para vender, vamos vender. Aí comecei a mostrar ela, olha o batonzão dela, que bonito, e não sei o quê. A mulher apaixonada, ficou super feliz. Ela disse, meu Deus, e você não vai cobrar nada? Não, meu irmão, eu quero que você venda suas calças. Tchau, Deus te abençoe. Então é É simples. plantar o bem. É simples, mas para ela somou muito. Com E pra mim certeza. também, porque a gratidão é muito grande. E tem, O que Deus me deu, não foi a comunicação? e tem Então é gente com que ela não que eu vou entende abençoar isso. vidas, É isso mesmo. né? É com Tem ela. gente que não entende isso, né? Eu estou lembrando aqui de uma história, que essa história me tocou muito. Porque tem uma influenciadora aqui que uma pessoa estava vendendo alguns alimentos e pediu para ela, ô fulano, eu queria cozinhar na sua casa e queria que você, só quero que você deixe eu cozinhar para eu mostrar as minhas receitas, o meu produto. Aí a pessoa disse para essa senhora que estava precisando, eu não posso fazer isso por você, porque aonde eu cheguei custou muito caro, teve muito investimento para eu estar aqui onde eu cheguei. Então, para você usufruir dos meus seguidores, da minha credibilidade no meu Instagram, você tem que pagar como todo mundo paga. Isso mexeu tanto comigo porque a pessoa não entendeu que tudo que Deus dá para a gente é para a gente abençoar É servir. outras pessoas para ser Verdade. forte. Se você... E quanto mais você serve, mais você cresce. Verdade. Tudo retorna para você. É a lei da plantação, né, Cláudia?
É a lei da plantação. Não tem, não tem, não Não, a tem semeadura erro. A não, né? A semeadura mais eficaz que existe, a lei do da semeadura. mundo. Então, assim, talvez Deus estava dando até uma prova para ela nesse momento. Deixa eu te testar Então, aqui, né? Deixa eu ver se o que eu exatamente. te dei, do que eu te confiei. Porque quando você tem um dom, como vocês aqui, nós temos um dom, foi Deus que confiou a nós. É verdade. Foi Deus, ele confiou a Com nós. certeza. Quantas pessoas gostariam de ter o seu dom? E o que Deus dá para a gente é para a gente multiplicar, é para a gente abençoar outras pessoas. É como a Exatamente. parábola do talento. Você não pode enterrar aquilo que Deus te deu. Então, o que Deus te deu é para você multiplicar na sua vida, na vida dos seus e na vida de quem houver necessidade de ter aquilo que você pode acrescentar na vida da outra pessoa. E olha o tanto que isso Então, ia somar, né, na vida da própria pessoa, que não ia custar influenciador, nada, nada, não ia né? custar nada. Gente. Então, Mas assim, tudo é um aprendizado, né? A visão. E é disso que a gente está falando, de competitividade, de concorrência, de achar que as mulheres não podem, devem se ajudar, devem se apoiar, devem porque fazer a crescer. prosperidade, ela não está em ter dinheiro. A prosperidade está em você Isso. derramar as É, pessoas, verdade. derramar aquilo que Deus confiou na sua vida, na vida de outras Transbordando pessoas. mesmo. Seja dinheiro, seja talento, seja o que for. Uma palavra só, às vezes, muda toda a vida de uma pessoa. Completamente. E olha, o que você falou aí, Cláudia, desculpa. Existe eu sou coach, né, também, que é a roda da vida, que é o equilíbrio das áreas da nossa vida. E tem lá uma parte social. E a parte social não é você doar uma cesta de alimentos, não é você dar dinheiro para uma pessoa que precisa. A parte social é você pegar o seu tempo e aquele Servir. que Deus te deu como um talento, usar com pessoas que não têm. E você sabia que quando eu faço essa ferramenta, é notório, as pessoas não têm nada no social. É notório. Então, quer dizer, nós fomos ensinados a não dar. Olha que coisa louca. Por quê? Porque se eu dou, eu recebo. Se eu não estou recebendo, talvez é porque eu não estou dando. Com Mas as certeza. pessoas não têm consciência disso. Então, muitos de vocês aqui estão tirando o tempo de vocês. A coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. É tanto que quando a gente morre, acaba. Então, quando você está aqui, você tem que usar muito bem. E as pessoas não usam o tempo dela para devolver aquilo que elas receberam com o social. E isso mexe muito com as pessoas, porque se você não tem responsabilidade com aqueles que não têm, Deus não vai te dar mais, porque você não está usando o que Ele te deu. Por que que Ele vai acrescentar mais na tua vida? Por que que você vai prosperar mais? Você não está usando o que Ele te deu. Isso é tão importante, gente. Ela falando aqui, eu vou lembrando, né? Quantas sementes eu colhi lá naquele trabalho feito mais de 18 anos na garagem Sim, da minha as casa. Com crianças. mais de 100 crianças na garagem da minha casa, todo sábado, falando de Jesus, servindo um lanche. Olha onde Deus me colocou. E eu falo, às vezes a pessoa fala, mas a Cláudia, por que a Cláudia? Como foi que ela chegou a isso? Como é que Deus fez assim? Não, tem semente plantada, gente. Deixa Deus trabalhar. Eu estou só colhendo e tá tudo bem. Deu certo aqui, não deu certo ali, a gente vai de novo, faz de novo. Tudo que Deus tem para nós é só a gente levantar a cabeça e continuar a caminhada, né? Porque é isso que Deus tem. Mas é quando se fala no servir, eu tenho o maior prazer. Amanhã eu já tenho marcado um bolinho de chuva lá com o vídeo da rádio, que o sonho dela é que eu vou na casa dela. Eu digo, mulher, pode fazer o bolinho de chuva, que nós vamos comer aí junto. Então é sobre isso, é realmente coisa simples que tem um poder no reino, que tem um poder no universo que a gente nem imagina. Né? Nossa, e É eu muito acho que, fenomenal. voltando lá, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você não está doando isso, é porque realmente você não tem a generosidade. E aí a gente Que tem que maravilha! E resolver. essas meninas, essas empresárias, essas mulheres de excelência estão doando o tempo delas Que numa maravilha! manhã maravilhosa. Eu acredito que nós estamos ganhando, não é? Eu tô Ganhando, aqui, né? eu tô aqui, sabe, apaixonada, porque vocês não estão aqui por acaso, não existe coincidência para Deus. E agora, a gente quer uma palavra de vocês. O que que vocês deixariam como mensagem, começando por você, Elaine, para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que ou que estão empreendendo, ou que querem empreender, ou que têm talento e está enterrando, porque tem muita mulher talentosa que não está colocando para fora. O que que você deixaria para essa mulher hoje de mensagem, Elaine? Eu diria para ela colocar o desejo dela, os sonhos dela no Senhor, Amém. que ela buscasse no Senhor, né? Os planos que o Senhor tem para ela e que ela acreditasse nela,
que ela é única, que ela é especial e que ela não está só. Verdade. E, e se Deus deu um sonho a ela e tem promessas, como a palavra diz, vai se cumprir. Amém. Então, dela crer. E que ela vai vencer os desafios, porque os desafios, eles nos amadurecem. Mas ela não vai ter só desafios, ela vai ter alegrias, ela vai ter sonhos realizados, necessidades realizadas, né? Seja a área que for. Então, eu diria para ela acreditar nela e Verdade. acreditar que Deus tem um plano na vida dela e que a ama e que tudo que ela precisar, Ele vai dar. Amém. Ele é fiel para cumprir. Ele Ai, é fiel. obrigada. Amém. Claudinha Nascimento, deixa sua mensagem para essas mulheres aí. É assim, muitas pessoas, o que eu tenho para dizer para todas as empreendedoras, para todas as mulheres e para todo mundo, é que cada ser humano, ele é único. Verdade. As suas vivências, elas são para você, é para você te levar para o lugar que Deus já planejou para você. Então, tudo que acontece na vida da gente, seja de ruim, seja de bom, tudo aquilo vem somar. Cabe a nós ter a percepção de tirar a lição de cada coisa que acontece. Porque cada lição, cada coisa que acontece é uma lição, é um aprendizado, e aquilo está te levando para algum lugar. Quando você não vê dessa forma, você fica preso naquilo que aconteceu de ruim, lamentando, reclamando, preso, você não cresce. E quando você se deslumbra com uma coisa boa que acontece, você também não vai para frente, porque você fica paralisado com aquele acontecimento. Então, tudo é para te levar para um outro nível. Então, assim, é muito interessante, muito bom que a gente tenha essa consciência de pegar tudo o que acontece na vida da gente e ver para onde que aquilo está levando a gente e ter a sabedoria de pegar essas lições e caminhar para o próximo passo, porque aquilo que tudo que acontece, como eu já disse, leva a gente. Então, o que eu tenho de dizer para as pessoas, para as mulheres, é que não se prenda, não se prenda. Você é único e você tem o seu, cada pessoa tem um DNA, e o nosso DNA é de crescimento, é de prosperidade, é de Amém. multiplicação. Então, pega aquilo que aconteceu com você, pega seu momento, pega a sua história, pega tudo aquilo que faz parte da sua vida e traça a sua vida. E vai para frente, coloca seus planos em prática, coloca o que você acredita, o seu dom, e não baixa a cabeça para ninguém, e não se compare com ninguém. Isso é E importante. não que olhe ela para tá falando, trás, verdade. e vá para frente, porque é assim, se a gente olhar para trás, ou se a gente for comparar a nossa vida com outro, você não vai para lugar nenhum, porque a sua vida é sua, é Isso. você que vai construir, sua história é sua. Cada um de nós tem a nossa própria história, então não adianta você querer comparar a sua história com a de outra, a sua vida com a de outra, o seu negócio, a sua maneira de fazer. Cada pessoa eu falo muito, meu marido gosta muito de estudar, e eu falo para ele assim, eu costumo falar isso, acho que ele até abusou de eu falar isso, falo assim, olha, é bom estudar, mas o estudo é para você clarear a sua mente. Então, às vezes, aquilo que é ensinado em determinado curso, em determinada faculdade, em determinada coisa, aquilo é para você fazer do seu jeito, porque muitas vezes, se você aplicar da forma que está lá, a receita às vezes não funciona, porque a sua realidade é outra, que a sua fazenda, que o seu negócio é outro. Então, você vai pegar aquele conhecimento, seja na faculdade, seja de um curso, seja do que for, e vai aplicar aquilo na sua realidade, porque é isso que funciona, porque cada negócio tem seu DNA único, tem sua Exato. maneira específica de funcionar. E o que funcionou para você, não vai funcionar para É. mim. Mesmo que eu trabalhe no mesmo segmento seu, eu fazer da forma que você fez, às vezes não vai funcionar para mim, porque seus funcionários é outro, seus clientes é outro, sua percepção é outra. E aquilo, e tudo é energia, e vai funcionar dentro daquilo que está girando na sua empresa. Então, cada pessoa, cada negócio tem a sua maneira de ser, de acontecer, tem o seu DNA, tem o DNA
da gestão, de quem está gerindo a empresa, de quem dos funcionários. Então, isso tudo é diferente. Então, não Verdade. adianta você querer fazer igual, copiar fulano ciclano. Não. E não olhe para trás com o que aconteceu de um contratempo. O contratempo são degraus. Os degraus são para a gente crescer. Em Não tudo é? que você falou aí, Claudinha, desculpa te cortar, mas assim, tá saltando aqui, resiliência. Nossa, resiliência, né, Elaine? Porque, querendo ou não, é você se aceitar, né? Aceitar a sua história, é você aprender com o que acontece com você, é você se tornar mais forte. Então, a resiliência, Claudinha, é isso aí. É você saber quem você é e o que você quer. Quando você sabe quem você é e o que você quer para a Pronto. sua vida, Eita, autoconhecimento. Vai embora. Vai embora. o que falam de você Não importa. não importa. Não O que pega. pensam de você não importa. Não. O que te aconteceu, você vai ressignificar o que te aconteceu, seja de bom, seja de ruim. Isso é você se posicionar diante da sua vida, dos seus negócios, do seu relacionamento. E é isso que muitas pessoas têm dificuldade de fazer, porque não se posiciona. E o posicionamento é tudo. Ele E é tem momentos que transformador. você pode até cair, ficar triste, né, Cláudia? A gente já falou sobre normal, isso, claro. mas depois se levanta. Tem um momento de chorar, né? Colocar para faz fora do parte. luto. Vive o teu luto, né? Mas depois levanta. Tem um outro ponto que é muito importante, assim, e eu falo muito isso até dentro da empresa. Qual a diferença da nossa empresa de pneus para as outras? Somos nós. Exatamente. Lá tem pneu, lá tem equipamento. mas não tá, exatamente. gente, é reforçando o que ela falou. A gente tem com humildade, mas nós somos únicos. E acreditar nisso, não é? Tem vários radialistas, mas a Cláudia tem o beijo, beijo, beijo. Ela Tem criou, é dela. Entidade. E olha, gente, nosso tempo tá Tem tempo para nós. E assim, eu amei, sabe, conectar com vocês. Falando do espiritual, Deus, eu sou uma mulher de fé. Falando da resiliência, eu sou uma mulher resiliente. Falando de uma mulher comunicadora, eu sou comunicadora. Então, assim, a gente se conecta Se com as entende pessoas muito bem. muito bem. Então, é sobre isso, mulherada. Olha nas pessoas aquilo que você se identifica, valoriza, sabe? Tanta coisa rica que vocês falaram aqui hoje nessa manhã, gente. E acreditar. Você é Acreditar. única, a sua história é única. E Pronto. tudo depende de você. Você é a Nossa. protagonista. É a Eita. palavra que Deus fala, né? Assim como a sua alma se vê, assim Assim você você é. é. Então, se você já sabe disso, quem é que vai dizer o contrário? É É só verdade. seguir em frente, né? Gente, E vai nos apoiando. obrigada. Privilégio. Obrigada. Foi bom Gente, demais. e esse foi Gratidão. mais um Café com Pôr do Sol maravilhoso, com essas mulheres abrilhantando a nossa primeira linha de convidados, Meu Deus. né? E você, mulher, se prepare, você pode ser a próxima, se você tem uma história, porque você tem, todos nós temos uma história, e a sua história ela é importante para você. A partir do momento quando a Cláudia falou aqui, a Nascimento, dizendo que você é única, é exatamente isso. Você não tem que caber no molde de ninguém, ninguém tem que caber no seu molde. Você tem que caber em você, acreditar, se respeitar, se valorizar, se conhecer, né? E apoiar outras mulheres. Porque uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui, tem muitas mulheres que não apoiam outras mulheres. Não é porque você é obrigado, não. É porque mulher entende mulher. E eu falo isso porque quando você tem um representante no poder público, não estou falando isso por política, mas por ser mulher, tem que ser uma mulher que tem TPM, que cuida de filhos, que cuida de casa, que cuida de marido, que vai passar por problemas. Essa mulher tem que te representar. Um homem, ele vai saber da área dele, não é mesmo? É. Então, a gente respeite as mulheres, apoie mulheres. Você vai ver o movimento crescer de verdade, não só de oba-oba, E mas com de verdade, né? com verdade. E você vai ver isso acontecendo. Então, muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui hoje. Deus abençoe Maravilhoso. grandemente. Claudinha. Maravilhoso. É só gratidão mesmo por esse momento tão especial, o Café com o Pôr do Sol. E esse momento, ele já nasceu há mais de 3 anos atrás. A gente vem falando com Verdade. ele sobre isso, né, Adriana? Isso. Lá atrás, eu fiz a mentoria com a Adriana. Sim. E a gente precisa trabalhar, fazer esse projeto.
E ele nasceu agora. Tudo tem o tempo da maturação, tem o tempo de acontecer, porque é o que a Bíblia diz, né? Um tempo para Estávamos sendo todo propósito. preparadas, né? Estávamos sendo preparadas. E aconteceu, quando ela disse, vamos, eu disse, vamos. Ninguém precisa ficar esperando acontecer. A gente vai lá e faz. Melhor feito do que perfeito. A gente precisa fazer. Alguém vai ser alcançado com essas Amém. palavras. Na verdade, eu acredito que muitas mulheres serão alcançadas. Então, quando a gente fala assim, radialista, eu estava vendo que aqui em Imperatriz mesmo nós temos poucas mulheres no rádio, né? Uhum. Lá na nossa rádio são onde tem mais mulheres. Se você olhar nas outras rádios, só homens, É né? E verdade. como é tão bom as donas de casa amanhecerem o dia ouvindo uma voz feminina, entendendo o que é lavar uma louça, o que é cuidar de uma casa. Então, valorizem mesmo as mulheres, valorize cada uma, levante mulheres e vamos em frente, porque é só o começo de grandes coisas que estão por vir. Beijo no coração, beijo no coração de todos. Valeu, minha gente.